irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando aí a lição de número 10, lição da classe dos adultos, uma lição de suma importância, onde vamos tratar sobre o avivamento pessoal, certo? Eu quero chamar-vos para uma leitura bíblica. No primeiro momento, a leitura bíblica em classe aqui está inserida em um texto muito interessante, e o título da lição, o título geral é Aviva a Tua Obra. Estamos já chegando ao final da lição, né? Estamos hoje no dia 5 de março, né? E nós teremos aí mais 3 lições pela frente, né? Então, a lição de número 10 fala sobre avivamento na vida pessoal. Quando vamos trabalhar isso aí, querendo ou não, nós vamos ter bastante fatores históricos, né? Bíblicos e históricos, né? E o salmista, no Salmo 63, ele vai fazer uma tratativa a partir do versículo 1, quando diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito, numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vir no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, né? E os Teus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tucano, ou como se fartará como de tutano, aliás, e de gordura, e a minha boca louvará com alegria, com alegres lábios. Versículo 6. Quando me lembrar de Ti, a minha carne, ou seja, como me lembrar de Ti na minha cama, aliás, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. Queridos, né, nessa lição, né, onde vamos ter aula, uma aula muito interessante, eu acredito, né, e onde estaremos assim aprendendo acerca das coisas sacrossantas do nosso Deus. Amém? Então, nessa lição, o comentarista trata sobre os tópicos. Vamos aos tópicos. Tópico de número 1, 3 tópicos: o avivamento na vida do salmista, o avivamento espiritual do crente e o avivamento, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Quando vamos tratar sobre essa proposta, nós vamos ler também em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, muito conhecido de todos nós, né? 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, nos diz o texto, texto muito conhecido: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto, um texto muito interessante sobre essa temática, o avivamento
na vida pessoal, não é? Nós podemos observar que nos últimos anos a igreja, o número tem até crescido, isso é verdade, né? Mas há uma preocupação quando você vai para a historicidade, por não haver um crescimento que se reflete no quesito de comunhão, porque hoje se tem muita gente antropocêntrico, diga-se de passagem. Quem é antropocêntrico não tem avivamento na vida pessoal, porque o avivamento significa quebrantamento, arrependimento, perdão. Hoje nós temos muita gente querendo ser melhor que outra, isso é um fato. Então a igreja nos últimos anos tem crescido em números, sim, e grandes, suntuosos templos, sim, e os modelos de igreja, né, vêm sofrendo rupturas constantes, né? É preciso que façam uma releitura de conceitos doutrinários, releituras de práticas e ações cristãs, para que possamos nos achar dentro desse contexto no mundo odierno, né? Porque o avivamento pessoal é quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela encontra motivo quando a luta chega, motivo para se erguer, motivo para louvar, motivo para se levantar, motivo para pedir perdão, para se arrepender, obviamente, não é? Porque uma vez no Maracanã, alguns anos atrás, um pregador disse assim: se a igreja não se arrepender dos seus pecados, o mundo não se arrependerá dos seus, né? Dentro desse contexto, o relacionamento com Deus, educativo da espiritualidade, o relacionamento de comunhão com os irmãos, o relacionamento de comunhão da espiritualidade e do testemunho cristão, né? Há muitos cristãos que estão vazios, há muitos com uma fé abatida, enfraquecida. Para muitas, a participação nos cultos da igreja se tornou-se um costume, uma rotina religiosa. Outros são andarilhos na fé. Um dia ele está aqui, outro dia está ali, outro dia está lá, depois volta para cá. Ele nunca tem uma raiz. Isso não é avivamento. O que traz avivamento para a vida pessoal é uma vida de renúncia constante. O que traz avivamento para a vida pessoal é uma vida de temor a Deus constantemente. O que traz avivamento para a vida pessoal é uma vida de caráter ilibado. Você tem que ter certeza da sua razão. Obviamente, tendo a convicção de que precisa sempre dos projetos salvíficos de Deus para a minha e para a sua alma. A religiosidade tem matado a espiritualidade de muitos cristãos. Às vezes eles fazem muito ritos, né? Criam muitas anomalias, que fulano disse, que Beltrano falou, que Ciclano disse, mas não tem espiritualidade, tem religiosidade. Se a tua espiritualidade não tiver contextualizada com a Bíblia, a sacrossanta palavra de Deus, esquece o resto, né? Recentemente eu atendi na igreja uma criança de aproximadamente 11 anos de idade. Vai fazer 11 anos ainda. E aquela criança estava muito triste porque os pastores da igreja que ela frequentava colocou ela de banco. É assim que a frase que usou. Mas colocar de banco, quando usa essa frase, colocar de banco, significa colocou em disciplina. E a sua avó que estava acompanhando, ela disse que aquele grupo de pessoas, de pastores, né, a mulher nem foi falar com ela, a pastora, mandou recado, que ela estava afastada do grupo das crianças,
porque tinha faltado duas vezes no culto, 2 vezes, por ter ido em um velório, no velório do seu avô. Isso deixou aquela criança muito entristecida, e a igreja que eu pastoreio, com a permissão de Deus e a anuência do nosso pastor presidente, pastor José Eduardo Costa Júnior, nosso coordenador setorial aqui, nosso líder, né? Eu estou em uma comunidade onde Deus tem feito coisas grandes, trabalhado de uma forma toda especial. E eu atendendo aquela criança, isso me deixou muito preocupado, porque que evangelho que se prega hoje? Qual é o avivamento pessoal que o obreiro tem na vida para cuidar de gente hoje? Às vezes nós tivemos percalço na vida, tivemos algumas dificuldades, corremos, pedimos perdão, nos reconciliamos com Deus e com as pessoas que estão próximas ali, se porventura se ofenderam, né? Mas aquilo me trouxe uma preocupação, porque a religiosidade daquela denominação estava matando inclusive as crianças, que é o futuro da igreja. Então isso me deixou preocupado. É claro que há bases e bases. Que base que aquele povo tinha ou tem, né? O projeto de Deus é maior para nós, né? Creio que em tempos onde a religiosidade, a superficialidade, o relacionamento com Deus tornaram-se uma característica marcante na vida de cristão de muitos, na vida cristã de muitos, né? É que Deus promove grandes avivamentos para aquecer corações frios. Por que será que os dons espirituais estão tão escassos? Por que será que a cura divina não está acontecendo mais? Eu sou prova, apesar de ser ainda um obreiro jovem, um jovem obreiro, mas já com 55 anos de idade, louvado seja Deus, eu tenho observado que a igreja se esfriou em busca dessas pérolas, né? Eu tenho visto Deus fazer coisas grandes ainda hoje, isso é verdade. Mas quando há um quebrantamento na vida de cada irmão, de cada pessoa, né? Ainda essa semana, no culto de doutrina, eu estava falando sobre os salmos imprecatórios, as imprecações que os salmistas pediam só destruição para os seus inimigos. Nos dias atuais, não precisa ser nem um salmista. Qualquer coisa que não te agrada, você quer que tira do caminho. Se não falou o que você acha certo, você quer que seja exaurido, seja descontextualizado, seja totalmente vilipendiado. Ou saia de cena. Não é assim a vida. Quem tem o avivamento espiritual sabe perdoar e suporta a fraqueza dos fracos. Mateus capítulo 5, não é? No seu capítulo 28, no seu capítulo 38 ou 48, vai nos apontar um caminho para esse fruto do avivamento, ok? Em tempos onde há brasas da alegria, do amor, servir ao reino, estão apagados, né? O que Deus promove grandes revoluções espirituais para reacender a alma do poder do seu Espírito em muitos corações, né? Tendo observado que o crente cheio do Espírito Santo vive em outra dimensão, né, na vida cristã. Suas reações, palavras evidenciam o seu relacionamento com Deus. Você é uma pessoa que transmite paz, transmite segurança, não é? Você é uma pessoa que transmite credibilidade. Você é uma pessoa que transmite paz para quem está próximo. Não? Jesus sabiamente disse em Mateus 12 que a boca fala do que o coração está cheio. E de fato temos observado que as nossas palavras, os nossos testemunhos, os nossos comportamentos na presença de Deus revelam a nossa própria condição espiritual, né? Quando o comentarista coloca aqui o avivamento na vida de Davi, ou do salmista, aliás, é uma busca sincera, né? O estudante da Bíblia deve saber que o salmista experimentou aí
um momento de lutas, dificuldades, opressões ao longo da vida. Nós podemos ver que quando Deus trazia alento para ele, ou ele pedia o alento de Deus, entretanto, muitos processos difíceis que o salmista desejava, né, com entusiasmo na presença de Deus. Ó Deus, tu é meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Salmo 63, no seu verso número 1. Ainda que ele vivesse, aliás, no período de sequidão, cansaço, né, sua alma tinha sede de Deus. Nos dias atuais, podemos observar, eu falo como sendo do meio, né, e estando constantemente, aliás, 7 dias envolvido com a obra de Deus, né? Eu tenho o meu trabalho, eu trabalho secularmente, né? Mas vamos observando que há uma inquietação na vida das pessoas para buscar mais. Há inquietação na vida de muitos obreiros, chamados obreiros. Se o pastor presidente não der o que ele quer, muitos deles fazendo chantagem. Isso não é chamada. Isso não é avivamento espiritual. Isso é manipulação para benefício próprio. Manipulação para benefício próprio. No culto de segunda-feira, estamos tendo a cada 15 dias um culto no lar, na casa das pessoas que não é crente. Nós podemos observar que tudo isso, toda essa visão antropocêntrica, ela é dissipada quando o evangelho chega. Ela é totalmente destruída quando a humildade impera. E as pessoas que temos visitado, temos evangelizado, temos ido nas casas, eles nem têm noção da grandeza, do poderio, da misericórdia que Deus tem depositado sobre suas vidas até então. Isso temos anunciado e temos visto que o avivamento na vida pessoal, ele é necessário para quem é cristão, isso de um modo geral. Em tempo onde as brasas de alegria e tal, enfim, se envaidece o tempo de busca e de avivamento. O avivamento é um espírito de dinamismo, é esse espírito de dinamismo que permite que a igreja renova suas forças. Disposição do dia a dia, mas como poderiam a igreja ir bem se muitas vezes os crentes individualmente vivem longe dos propósitos de Deus, né? Para que haja um avivamento geral, é necessário buscar, antes de tudo, um avivamento pessoal, não é? Quando você lembra os grandes avivamentos gerais que começaram com avivamentos pessoais, pessoas que foram inflamadas individualmente pelo Espírito Santo, inflamadas para inflamar multidões, eles foram inflamados no Espírito Santo para inflamar multidões, para envolver multidões, para mudar a história até mesmo de país, estado, nações, né? E assim sucessivamente. Então, alguns desses avivamentos nós podemos ver aqui em Joel, capítulo de número 2, versículo 23, fala sobre uma chuva seródia, a chuva seródia aqui, que caiu no dia de Pentecostes, trazendo o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, sinais, prodígio, né? A pregação do dia do Senhor em Atos, capítulo de número 2, verso 16 a 21. Este foi o primeiro grande avivamento. Deus inflamou o coração apenas de alguns discípulos, e eles inflamaram Jerusalém, de modo que quase 5.000 almas se converteram. Então a igreja nos dias odiernos precisa se despertar. Às vezes se faz um trabalho de um ano em ano, não é? Nós temos hoje observado 2 igrejas, uma da festa e outra igreja fora da festa, não é? E nós não dependemos, não podemos depender só de festa, de congressos para ser avivado. Pelo contrário, isso é em nós, tem que estar em nós, né? E isso temos que estar arrependidos das nossas mazelas
e pedir graça e misericórdia ao Senhor para que tenhamos uma vida profícua dentro do Evangelho sacrossanto, né? Este foi o primeiro grande avivamento. Deus inflamou o coração apenas de alguns discípulos, né, que inflamaram Jerusalém, de modo que essas pessoas, eles pregaram e quase 5.000 almas se converteram ao Senhor. Em nossos dias, Deus está derramando chuva seródia, né, uma última chuva do Espírito sobre a vida da igreja, para que haja colheitas abundantes. O Senhor espera os frutos dessa colheita, não é? Dessa semeadura, não é? Tiago capítulo 5, verso 7. Né? Um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em 1734 havia uma consciência da necessidade de alcançar os não crentes e fortalecer já os convertidos. Não é? É isso que eu tenho pregado na nossa congregação onde estou pastoreando. O avivamento tem que ser demonstrado na rua, no evangelismo, no comportamento. Não é? O avivamento tem sido, não adianta no púlpito da igreja você ter todo estereotipado, mas você não consegue sair na rua para evangelizar, você não consegue sair na rua para dar um abraço em uma pessoa, para entregar uma literatura, para falar de Jesus, para responder perguntas que as pessoas estão esperando resposta até hoje, não é? Se a igreja não sair das quatro paredes, ela vira outra coisa, menos igreja. Então temos que ir ao campo, temos que entender que Deus nos chamou para isto, não é? Temos que entender que Deus nos vocacionou para isto, não é? E assim sucessivamente. Os pastores, obreiros, dirigentes, professores de escola dominical, superintendentes, todos temos as mesmas incumbências, não é? De Deus. Quando vamos ver desse avivamento, nós vamos encontrar um moço chamado Jonathan Edwards, que viveu nos idos dos anos 1703 a 1758. Portanto, ele tinha 55 anos quando partiu para a eternidade. Com sua simplicidade de vida e muita oração, ele exerceu um grande impacto sobre a vida das pessoas. George Whitefield, por exemplo, foi outro grande avivalista nesse período. O resultado do trabalho desses homens foi milhares de convenções e o nascimento de muitas igrejas, lá na Nova Inglaterra, Estados Unidos, uma população de quase 300 mil pessoas, houve entre 30 a 40 mil convenções. Então houve um fortalecimento moral nos lares, fundação de cursos teológicos, de obras sociais. A igreja não pode viver mais do mesmo. A igreja tem que viver em novidade de vida. E a novidade de vida é o renovo, é o avivamento na vida de cada pessoa. Um vai influenciando o outro, um vai dizendo para o outro, e isso vai se tornando um corriqueiro, e de repente a igreja está totalmente tomada pela comunhão, pela vocação, pelo dinamismo, pela oração e pelo trabalho, pela disseminação do Evangelho, pela disseminação da pregação da palavra. Então, Deus inflamou aqueles homens, Jonathan Edwards, George Whitefield, e eles inflamaram multidões. No ano de 1670, na Alemanha, o pastor Philipp Spener, ele organizou uma reunião para o estudo bíblico de oração nas casas. O resultado surgiu aí obras sociais, um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana e fundaram-se campos missionários. Lembramos do avivamento entre os moráveis, por exemplo, que se iniciou em 1727. Começando a busca pelo Senhor em oração, de repente houve um derramado do Espírito sobre a igreja. Havia choro, quebrantamento, manifestação, até entre as crianças. Os moráveis iniciaram um ministério de oração e a oração contínua durou cerca de 100 anos. Na Inglaterra, levanta-se John Wesley, ou João Wesley, foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja.
um homem de oração, deu um ênfase ao estudo bíblico, opôs-se ao álcool, à guerra, à escravidão, né? Houve muitas conversões naqueles dias. Charles Finney, por exemplo, foi um poderoso na palavra, na oração e no testemunho. Ele viveu nos Estados Unidos sob a influência de sua pregação, igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram vícios e etc. Não devemos esquecer de Charles Hunter Spurgeon, né? Que foi professor de criança em EBD, viu muitos pais se converterem com o testemunho dos seus filhos. Spurgeon foi poderoso na pregação, os sinais e prodígios era comum em suas reuniões. Esse avivamento iniciou-se na Inglaterra e alcançou outros países. Aí nós temos Duarte Moody, né, nos Estados Unidos da América. Calcula-se que cerca de 500 mil pessoas se entregaram para Jesus, né, por seu intermédio. Ele dedicou-se à escola dominical, começou com 12 crianças e aos poucos, né, em poucos anos, esse número subiu para 12 mil crianças, né? Então eu poderia falar de inúmeros exemplos de avivamento, com apenas, quero apenas aqui que entendamos que algo importante, um grande avivamento geral que inflama a igreja, né? As nações inteiras começam assim pelo avivamento pessoal, né? Ao falar do avivamento, ou não está se referindo a uma agitação, né, emocional, os gritos, barulhos e etc. O verdadeiro avivamento tem algumas características que eu quero falar agora, antes do vídeo de fecharmos aqui o vídeo. O avivamento autêntico tem uma peculiaridade, suas características não é apenas emocionalismo ou barulho. O emocionalismo passa, o barulho acaba, porém, o verdadeiro vento do Espírito continua soprando na vida daqueles que foram avivados, né? Nós vamos trazer aqui algumas características desse avivamento. O livro de o livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versos 47 a 52, ele descreve uma igreja que vive sob o mover do Espírito Santo, né? Então vejamos as características marcantes do avivamento. A presença da palavra. Todo o avivamento autêntico está centrado em Cristo e em sua palavra. O surgimento de doutrinas antibíblicas é um sinal de que não há pureza no avivamento, certo? Uma outra característica é a perseverança na comunhão. Uma igreja avivada pelo Espírito vive como um corpo ajustado. 1 Coríntios 12, verso 12. O Espírito gera unidade. João capítulo 17, versículo 21. A discórdia, as facções são obras da carne, conforme está escrito no capítulo 5 de Gálatas, verso 19 a 21. Outra característica de um avivamento forte e contundente é a perseverança em oração. Perseveração em oração. Sem oração não há avivamento. A comunhão com Deus se desencadeia todo o processo de renovação espiritual. É por meio da oração, né? A dedicação, a missão, não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missão. Então, é uma outra característica importante. Quarta característica, a dedicação em missões. Não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missão. De acordo com Atos capítulo 1, verso 8, o poder do Espírito habilita o crente para pregar o Evangelho, para ser testemunhas, e os cristãos de Jerusalém foram testemunhas. Outra característica interessante do avivamento é a ação social. É interessante observarmos que todos os avivamentos trouxeram consigo a ação social. A igreja primitiva, isso também é bíblico. Veja o que está escrito em Atos 9, versículo 36, que diz que havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. No capítulo 20, versículo 35 de Atos, está escrito assim: tenho-vos mostrado que tudo trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor e Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então sejamos honestos em admitir que temos deixado de todas as práticas e ajudar aos que não
são verdadeiramente necessitados. Então, há muitos crentes que tiveram dias gloriosos, de alegria, fervor do Espírito, mas agora eles estão frios, são indiferentes, né, no amor do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito de Deus nos guarde constantemente. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.